Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adler, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero dar uma dica muito especial para vocês, que é para a criação daquelas apresentações super estilosas que a gente sempre vê aí sendo feita pelos designers, e todas as vezes que a gente quer fazer a apresentação de um dos nossos produtos, a gente, em vez de mandar aquela arte flat do jeito que a gente costuma fazer, né, a imagem fechada como ela é normalmente dentro dos programas, o que a gente costuma fazer? A gente costuma aplicar aquela imagem dentro de um mockup. E hoje, o vídeo que eu venho trazer para vocês é justamente ensinando como você produzir os teus próprios mockups. Para quem não sabe o que é um mockup, ele é basicamente essas apresentações digitais aqui, ó, que a gente vê dos nossos materiais, dos nossos produtos. A gente vai ter, por exemplo, mockup de cartão de visitas, mockup de branding, mockup de placa, mockup de calendário, cartão de visitas redondo. Nós vamos ter de canecas, bonés, telas de celular, de tablet. Todas as vezes que você vê uma apresentação de uma identidade ou de um material gráfico sendo apresentado dessa forma para você, como se ele fosse a aplicação final ali, como se fosse uma foto do produto, a gente está visualizando um mockup. E é essa dica que eu vou te dar hoje, de como você produzir os teus mockups a ponto de você poder utilizar ele para a apresentação dos teus projetos sempre que você precisar. Esse mockup específico que eu estou fazendo hoje aqui com vocês é um mockup de tela, um mockup para esse tablet aqui no caso. E aí, esse modelo que eu vou mostrar para vocês hoje, ele serve para qualquer tipo de tela. Você pode usar ele para celular, para tablet, para notebook, para monitor, para televisão, para cartão de visitas, para flyer, folder. Tudo que tiver esse formato, você pode estar utilizando. Então, se você entender como é que funciona o processo de criação nessa imagem, você consegue produzir qualquer outro. Então, vamos lá, vamos começar aqui pela base. Primeira coisa que você tem que entender quando você for produzir qualquer mockup é que você tem que preparar uma base, e essa base é a imagem que você vai substituir todas as vezes que você for alterar a apresentação do teu mockup. Por exemplo, eu posso usar esse mesmo tablet aqui para apresentar várias telas diferentes. Tela de aplicativo, tela de site, a própria área de trabalho aqui do dispositivo. E nesse caso aqui que eu estou fazendo do tablet, olha só como é que eu vou fazer a base. Na verdade, a base ela é semelhante para todos os mockups, tá? O que muda depois é só os efeitos que você usa, a aplicação e a forma como você vai deformar ele na tua base, que aqui no nosso caso é o tablet, né? A tela. Então vamos lá, como é que a gente prepara essa base? Eu vou selecionar a ferramenta Rectangle Tool. Está selecionada. Eu vou deixar ela marcada com a opção de Shape. Eu prefiro trabalhar sempre com Shape. E eu vou deixar esse shape com preenchimento, você pode escolher a cor da tua preferência. Eu vou deixar o meu branquinho mesmo, não tem problema. E vou tirar o stroke dele, vou tirar o contorno, vou deixar só o fio. Uma coisa que é muito importante e que você tem que saber para todas as bases que você for utilizar é a proporção da arte final que vai ser aplicada no teu material. Por exemplo, se você vai fazer um celular, a proporção da tela dele é qual? 16:9, 21:9... Qual é a proporção? Você vai trabalhar para uma televisão, a televisão tem a proporção o quê? 16:9. Você vai trabalhar para um cartão de visitas, por exemplo, qual é a proporção do cartão de visitas? Os mais comuns, né? 9 centímetros por 5 centímetros, ou seja, 9 por 5. Então presta sempre atenção nisso. Cada vez que você for criar um mockup para uma base diferente, você tem que fazer a proporção correta. Eu não estou falando de tamanho, tá, galera? Eu não estou falando de largura e altura, eu estou falando de proporção. No caso dessa tela aqui desse tablet, eu sei que a proporção dele é 3 de largura por 4 de altura. Então eu vou desenhar meu retângulo seguindo essa proporção. Como é que eu faço isso? Vou dar um clique aqui na tela, ele vai perguntar qual é a largura e a altura que eu quero. Como eu sei que a minha imagem ela tem 2.000 de largura, eu posso trabalhar com uma medida um pouquinho maior. Eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu quero uma de 3x4, digamos que aqui eu utilizaria 300. Só que 300 fica pouco, então eu vou fazer 300 vezes 3, eu vou fazer 900.
E aqui seria o 400, né, se eu usasse 300. Então, 400 vezes 3, 1.200. Então, eu mantenho a proporção 3 por 4. Vou dar o OK. Ele criou aqui para mim a base. Vou só jogar ela um pouquinho mais aqui para o centro. E aqui vem a dica essencial. É isso aqui que vai fazer o teu produto funcionar. Do jeito que o teu retângulo foi criado, a única coisa que você vai fazer é clicar com o botão direito em cima da layer desse retângulo e vai escolher a opção Convert to Smart Object. Você vai fazer essa transformação sem alterar nada do teu retângulo. Do jeito que você criou, você vai converter em Smart Object. Convertir. A partir desse ponto, qualquer alteração que eu fizer nessa página em branco que eu acabei de criar, nesse shape, ele vai aplicar essa mesma transformação na imagem que eu vou substituir depois. Por isso que é importante você não fazer alteração nenhuma antes de converter ele no Smart Object. Agora que você converteu, a gente pode fazer as transformações aqui. Que transformações são essas? Posso dar um Ctrl T de Tatu para abrir o Free Transform, transformação livre. E aí olha só como é fácil fazer esse tipo de distorção aqui. Posso até dar uma rotacionada já, para deixar ele mais ou menos ali na rotação que eu quero. E agora que vem a sacada, ó. Segurando a tecla Ctrl, eu vou clicar num dos cantos aqui, ó, do meu retângulo. Eu poderia também clicar com o botão direito na tela e usar a opção Distort, mas eu não preciso disso porque eu já tenho o Ctrl aqui. Segurei o Ctrl, cliquei em um dos cantos e eu vou simplesmente, ó, ajustando ele nos cantos da imagem que eu vou querer aplicar depois, ó. Faço ela de forma bem grosseira primeiro. Quanto mais preciso você fizer, melhor vai ser o teu resultado final. E aí eu vou dar um zoom aqui agora, segurar a tecla Alt e girar o scroll do mouse para dentro para fazer o zoom. E aí eu seguro o Ctrl novamente e vou fazendo o ajuste fino para ficar bem certinho na posição que eu quero. É claro que a qualquer momento, depois que você tiver feito o ajuste, e se você já até tiver trocado a imagem, você consegue continuar com esses ajustes. Só você dar o Ctrl T novamente, segurar o Ctrl e ir lá, ó, fazendo os ajustes que forem necessários. Ajustei nesse canto, vou vir aqui para esse outro agora e vou fazendo os ajustes finos, ó. Aqui do outro lado a mesma coisa, para acabar. Beleza. Dou o checkzinho aqui em cima para aceitar. E aí, galera, está praticamente pronto o nosso material. A única coisa que eu vou fazer aqui ainda é, presta atenção que nessa imagem base que eu estou utilizando, ele está desfocado aqui nessa região. Mas o meu shape ele não está desfocado. Então vai ficar uma coisa artificial se eu simplesmente substituir minha imagem aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Ele é desfocado nessa área, então o meu shape também tem que estar desfocado nessa área. Só que antes de eu fazer esse desfoque, fica mais fácil de eu analisar o resultado que está sendo aplicado depois que eu já substituí a imagem. Então, ó, basicamente o nosso mockup está pronto. A única coisa que a gente precisa fazer agora é substituir a imagem, aplicar os efeitos ali de desfoque que eu acabei de explicar para vocês, e eu vou trabalhar um pouquinho a iluminação. Porque dependendo do meu produto final, quando eu aplicar ele aqui, essa base ela pode estar mais clara ou mais escura do que a arte que eu criei. Então a gente sempre vai ter que fazer os ajustes de luz depois. Então vamos lá. Como é que você substitui essa tela branca pela imagem final? Você vai dar 2 cliques no ícone do Smart Object aqui na tua layer. Ó, ele abriu o retângulozinho branco que a gente criou lá no início, ó, sem deformação nenhuma. Agora você simplesmente substitui pela imagem que você quer que seja substituída aqui na tua tela. Eu separei uma imagem aqui para estar utilizando nesse exemplo. Ó, separei essa tela aqui que eu peguei na internet mesmo. Ctrl T para abrir o Free Transform. Vou só rotacionar ele aqui. E como eu fiz ele na proporção correta, ele vai encaixar perfeitamente aqui, ó, na minha composição. Enter para aceitar. E agora um passo muito importante. Substituiu a imagem, dá o Ctrl S para salvar. Dei o Ctrl S, acabei de salvar. Agora eu posso fechar até essa composição. Eu simplesmente volto para a composição original. Ó. Nesse caso eu posso fechar. E ele automaticamente já fez a transformação para mim. Galera,
É muito fácil a fazer essas aplicações. E com essa dica extraordinária, essa dica topíssima que eu acabei de te dar, com certeza vale a tua curtida aí nesse vídeo e a tua inscrição no canal. Porque essa é só uma de todas as dicas tops que eu já dei nesse canal e que eu vou continuar dando. Então se inscreve no canal e vai acompanhando aí as atualizações dessas dicas. O que a gente vai fazer agora para ficar melhor ainda? Como eu falei para vocês, algumas áreas aqui estão desfocadas no tablet, mas na nossa imagem não está desfocado. Então a gente vai aplicar o efeito do desfoque agora para ficar mais natural. Então vamos lá. Layer do retângulo aqui onde eu substituí minha imagem selecionada. Vou utilizar o efeito Filter, Blur Gallery, Tilt Shift. Tilt Shift é o ideal para esse tipo de trabalho porque a gente vê uma zona desfocada, focada e desfocada novamente. E o Tilt Shift trabalha exatamente dessa forma. Vou clicar nele. Olha só. Ele vai vir com essa configuração. Esse cursor, esse gráfico central significa que nessa área não tem nada desfocado, nessa zona entre as linhas contínuas não tem desfoque. Das linhas contínuas até a linha tracejada você vai tendo um desfoque gradual e da linha tracejada para fora você vai ter um máximo de desfoque, que é o que você está controlando aqui na opção de Blur. Ó. Quanto maior o Blur você colocar nessa região, mais desfocado fica. Ó. Olha só que doideira. Então, no nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa área central focada mesmo, que é a área de foco do tablet original. Vou separar um pouquinho aqui minha linha tracejada até o final da minha imagem, né? Porque eu não preciso passar disso. Se eu passar disso aqui não vai mais afetar nada, porque ele está afetando só a imagem que a gente substituiu. Aqui embaixo a mesma coisa, só para dar uma transição mais suave. E aí eu posso controlar o blur, tanto por aqui, por essa linha, ó, essa linha contínua. Se eu clico nela e arrasto, eu aumento ou diminuo o blur. Ou pelos valores aqui do blur. E nesse caso, eu sei que eu vou precisar de um valor menorzinho, porque o desfoque lá no tablet não é tão grande. O objetivo é sempre você olhar para a imagem original, para o tablet original, e ver se a tua imagem está correspondendo com o blur lá. Ó, eu acho que aqui, por exemplo, 5 pixels para essa imagem funcionou muito bem. Eu estou tendo um desfoque bem interessante ali, ó, ficou bem mais condizente agora com o meu material. Vou dar o OK para aceitar. Ele acabou de aplicar. Olha só como agora fica muito mais natural. Ó. Minha imagem vai desfocando junto com o desfoque original da imagem. O Blur Gallery ele fica como um filtro aqui no Smart Object. A qualquer momento, se você quiser editar o desfoque, você pode dar 2 cliques no Blur Gallery, voltar lá e editar o teu efeito. Então tá ótimo pra gente. Só uma dicasinha aqui agora. Vou alterar o nome aqui da minha layer dando 2 cliques no nome dela. Vou colocar aqui, por exemplo, meu design. Para a gente saber que é nessa área que eu vou fazer a troca do meu design. Vou substituir minha imagem. E posso até fazer uma brincadeirinha, ó, clicar com o botão direito nela e mudar a cor dela. Colocar, por exemplo, um vermelho, que aí eu já deixo ela destacada lá, mostrando que é aqui que eu tenho que substituir minha imagem. Para a gente concluir e ficar mais interessante, essa imagem que eu substituí, ela é um pouco mais clara do que o tablet original, do que a foto original. Então eu vou só criar uma Curves aqui, ó, nova camada de ajustes, Curves. Já vou clicar no botão de Clip aqui no painel Properties que abriu. Isso vai fazer com que o efeito da Curves pegue só na imagem que eu substituí, ó, ele não vai pegar na composição toda. E aí o que eu vou fazer? Eu vou só descer um pouquinho as luzes, só para ele ficar um pouquinho mais escuro, ó. E olha só como ele fica muito mais natural agora, ó. Só um pouquinho, tá? Olha só, muito claro, escureceu um pouquinho. Outra observação importante nesse caso. Evita ficar alterando muito a imagem que você criou como arte substituindo o mockup, porque se você for apresentar, por exemplo, isso para um cliente com muito efeito, com muita transformação, muita edição, ele pode ficar muito diferente da arte original que você fez e que você vai enviar para ele. Então tenta editar o mínimo possível a imagem que você está querendo apresentar para ele. E aqui, galera, acabou. É isso, está pronto. É fácil desse jeito. Se eu quisesse substituir agora outra imagem qualquer imagem que eu der 2 cliques no meu Smart Object e substituir,
ela já cai aqui com a curva aplicada, com o efeito de desfoque aplicado e tudo isso acontecendo de uma forma totalmente automática. Olha só uma brincadeira. Vou dar um print screen aqui na minha tela. Vou dar 2 cliques no meu design, lá no Smart Object, no ícone dele. Ele vai abrir novamente aqui minha tela. Ctrl V para colar a minha tela que eu acabei de dar o print. Vou só ajustar aqui ela. Ctrl T de tatu. Vou dar uma rotacionada. Vou colocar ele mais ou menos na posição que eu quero. Isso é só uma brincadeira, tá, galera? É lógico que eu não espero que ele se encaixe perfeitinho lá, porque a nossa tela não bate mesmo, né? São telas diferentes. Eu vou até achatar ele mesmo aqui, ó, só para você ver o resultado como fica lá na tela. Ó, fiz o ajuste, Enter para aceitar, Ctrl S para salvar, volto lá para o meu arquivo original. Agora eu tenho a tela do Photoshop aí no meu tablet. Muito legal, muito fácil. Espero que tenha acrescentado aí nas suas ferramentas. Espero que você tenha curtido. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, porque essa é só mais uma das dicas topíssimas que eu ainda tenho para trazer aí para vocês. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.